Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje, mais uma vez, vamos trabalhar a pensadora Hannah Arendt. Olá, Zeca. Por pouco não tem essa live, deu um problema. Olá, professor Cristiano. Tive um problema aqui na internet de 3h30 até as 6. Hannah Arendt BR, obrigado por ter publicado também essa nossa live. Quase que não sai essa live, inclusive. Fiquei de 3h30 às 6 sem internet. Tinha até colocado pelo 3G que não ia ter mais live, mas aí às 6 horas voltou. Falei com a professora, ela disse, não, bora-se embora. Vamos fazer, já está marcado. Inclusive, para marcar outra data seria muito difícil. Porque eu até já fechei até setembro. Já está tudo fechado. Até o último dia de setembro já tem live marcada. E aí ia ficar muito ruim de remarcar, né? Boa noite, Zeca. Sempre presente. Só esperar a professora entrar aqui. Exatamente. O importante é que estamos aqui. E essa live fica salva, né? Essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto também no meu canal de YouTube. A professora entrou aqui agora. Só enviar um convite para ela. Olá! Deu certo! Deu certo! Depois de tantas indas e Essa vindas. internet! Então, eu fiquei de 3h30 até as 6 sem internet, né? Já tinha publicado Nossa. até que não ia ter mais a live, mas aí voltou a internet e eu disse, não, bora fazer. A professora, não, bora fazer sim, a gente vai fazer, ótimo. Bora, vamos! Porque eu tô com live marcada até o fim de setembro, então para marcar outra data ia ser muito difícil, né? Ia ter que ser fim de semana, alguma coisa assim. Ainda bem, espero que não dê problema. Tá bom. Queria agradecer a professora por ter aceito o convite, né? A minha convidada de hoje é a professora Adriana Novaes. Ela tem graduação em comunicação social, tem graduação em filosofia, tem mestrado em ciência da comunicação, fez o doutorado em filosofia pela USP, mas fez um estágio doutoral nos Estados Unidos e agora está fazendo pós-doutorado também na USP, né? Escreveu vários artigos, tem 2 obras publicadas, O Canto de Perséfone e Hannah Arendt no século XXI, a atualidade de uma pensadora independente. Trabalhou na sua tese de doutorado também a Hannah Arendt e o tema sugerido, Hannah Arendt, né? O totalitarismo segundo Hannah Arendt. É bom que é uma pessoa que vem trabalhando há muito tempo com essa temática, né? Então, sempre muito bom escutar as pensadoras, o que elas têm a dizer, muito importante. Queria agradecer imensamente, professora, por ter aceito. Você tem a palavra. Tá bem. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Tranquilo? Então tá bem. Boa noite, Hugo. Muito obrigada pelo seu convite. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui. Acho essa iniciativa, Hugo, quero te parabenizar pela iniciativa de ter esse canal, mantê-lo, convidar colegas, né, professores e pesquisadores. É um momento, sempre é bom, né, conversar e manter, lidar com os conceitos e os autores, mas especialmente nesses tempos, eu acho que é particularmente importante, né, que se mantenham que sejam criados esses canais, que eles se mantenham e a gente vai conversando e falando sobre os temas, os autores e tal. Viu? Parabéns para você. Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar do totalitarismo segundo a Hannah Arendt. Primeiro um pouquinho sobre a Hannah Arendt, né? Acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre a autora. A Hannah Arendt é uma pensadora política do século XX. Ela nasceu em 1906, faleceu em 1975. Judia, ela nasceu em Königsberg, que era a Prússia Oriental, uma cidade que se tornou território russo após a Segunda Guerra Mundial. Cidade de Immanuel Kant, né? E ela fez toda a sua carreira, toda a sua formação, perdão, nas universidades alemãs. Só que ela se encaminhava, o doutorado dela foi sobre Santo Agostinho. Assim, ela não queria saber de política, de história, nada disso. Ela estava enveredando pela teologia, né?
até que os acontecimentos fizeram com que ela, primeiro, se aborrecesse bastante, ficasse um tanto quanto decepcionada com os seus colegas e com a academia, porque o antissemitismo estava crescendo, né, a partir do final dos anos 20, dos anos 30, e a Arendt percebeu que muitos dos seus colegas aceitavam e enveredavam pelo antissemitismo. Ela ficou muito incomodada com isso, até numa entrevista famosa, né, aquela para uma TV alemã, que há pouco tempo foi traduzida direto do alemão, lá no Centro de Estudos Hannah Arendt, para quem quiser procurar, assista de novo, né? Assista outra vez, com a tradução direta do alemão, feita pela Ludmila, pesquisadora colega que está à frente do centro. E nessa entrevista ela fala que ela prometeu até para ela mesma, de uma maneira um tanto quanto radical, né, que ela nunca mais ia se envolver com assuntos de intelectuais, porque ela realmente havia ficado muito decepcionada. O fato é que ela, com o antissemitismo crescendo, ela, judia, começou a perceber que aquilo realmente era perigoso e quis atuar de algum modo. Então, ela não foi exatamente membro da organização sionista, mas ela começou a atuar, a fazer pesquisas, e ela foi presa. Né? Ela chegou a ser presa por alguns dias para prestar esclarecimentos e tal. Ela fez uma amizade com o carcereiro, porque o carcereiro, aquela confusão, não entendeu direito o que uma moça estava fazendo ali presa. Ela conseguiu fugir, né? Conseguiu sair da prisão. Foi liberada, daquela fugiu. Ela fugiu depois, a gente já chega lá. Ela foi liberada e ela foge da Alemanha, ali mesmo, em 1933, e ela empreende toda uma jornada. Ela vai para Paris, fica um tempo lá, trabalha, conhece, conversa com muitos intelectuais importantes ali daquele período, século XX, o Brecht, o próprio Walter Benjamin. E todos os cidadãos, em 1940, todos os cidadãos alemães são convocados, né, eles são presos. Aí sim, ela vai para um campo de Gurs, fica alguns meses. Quando a França cai, ela, naquela confusão, ela se aproveita daquela confusão e foge. Os que ficaram no campo de Gurs, posteriormente foram transferidos para Auschwitz. Né? Ela consegue fugir, enfim, empreende essa jornada com muita dificuldade, tendo muita sorte. Ela consegue fugir da Europa e chega nos Estados Unidos, em Nova York, em 1941. Né? Se estabelece nos Estados Unidos e faz a sua carreira acadêmica lá. E o seu primeiro livro, seu primeiro trabalho, que a alça, né, ao meio intelectual, ao trabalho nas universidades e tal, é exatamente, em 1951, a publicação de Origens do Totalitarismo, sobre o qual vamos falar agora, certo? A Arendt, ao longo dos anos 40, essa obra aqui, pronto, certo? Uma edição aqui. Isso era para fazer um print agora. Isso. Essa obra ela foi lançada em 51. A Arendt, ao longo dos anos 40, ela contribui, escreve muito, né? Ela participa das discussões acerca da guerra, claro, das organizações judaicas, até que ela decide escrever sobre o totalitarismo efetivamente, e publica em 51, mesmo ano em que ela se torna cidadã norte-americana. Ela recebe a cidadania americana, né, em 51. Bom, nesse livro, ele é dividido em 3 partes, e ela faz o seguinte, ela até, em outros textos, ela comenta que esse termo origens do totalitarismo é um tanto quanto inadequado, o editor que escolheu. Por quê? Porque não é a identificação da origem como se algo já fosse totalitário
e, de repente, num determinado momento, ela aparece, certo? Surge. Na verdade, são elementos constitutivos do totalitarismo. Principalmente aí a divisão do livro, antissemitismo e imperialismo, e a terceira parte, aí sim, ela investiga o totalitarismo propriamente. Bom, o antissemitismo é um elemento fundamental, aí depois eu vou falar, vejam, o que ela chama de regime totalitário, antes de falar das partes. Ela chama de regime totalitário um fenômeno político inédito que se dá ali nos anos 20, anos 30, né, do século 20, em dois lugares específicos. Então, na Alemanha, a partir de 33, e na Rússia, a partir de 29. Essa identificação do nazismo e do stalinismo como dois regimes totalitários é motivo de muita discussão, muita controvérsia, uma farta bibliografia sobre essa questão. A gente pode fazer depois outra reunião para conversar sobre isso, porque dá pano para manga. Mas o fato é que ela identifica esses dois como os dois momentos específicos do totalitarismo. Então, é um tipo de... Isso é muito importante, né? Para ela, é um fenômeno político específico, inédito, que nunca havia acontecido. E é um fenômeno político inédito que surgiu, foi possível, né, por conta de algumas características, desses elementos com os quais nós ainda lidamos. E é para isso que eu vou encaminhar, que eu vou apontar aqui no final da minha fala. Porque, atualmente, há muitos títulos, há uma bibliografia também considerável acerca do fascismo, né? Mas a gente pode entender o fascismo, e alguns autores fazem isso, entendem o fascismo como um regime pré-totalitário. Digamos que Arendt também fala nesse tom, é como se o fascismo tivesse sido um regime que vai até um certo limite, e ultrapassar esse limite é algo tão grave e inimaginável, alguns governos ultrapassaram esse limite e chegaram a algo que não poderia ter acontecido, como ela fala, né? Que exatamente são os regimes totalitários, certo? A característica desses regimes, a gente vai chegar ao elemento comum, certo? Vamos falar dos elementos primeiro. Então, vamos lá. A primeira parte do Origem do Totalitarismo é dedicada ao antissemitismo. O antissemitismo é o preconceito em relação aos judeus, a perseguição dos judeus. O antissemitismo ele cresce no final do século XIX, junto também com uma característica das próprias comunidades judaicas, que passam a também se separar, se verem como separadas das sociedades nos seus países. E aí uma característica importante também a se destacar, para a gente entender por que os judeus foram alvo dos nazistas, do totalitarismo. Os judeus não viviam especificamente em um país, mas em vários países da Europa. Então, combater os judeus significava combater uma ideia de cosmopolitismo para além das fronteiras, né? E exatamente o antissemitismo se deu e foi aproveitado pelo nazismo, pelo Partido Nacional Socialista, pelos nazistas, porque os judeus representavam uma farsa, né, de conspiração global, especialmente pelo uso de um panfleto, um folheto, chamado Protocolos dos Sábios de Sião. Uma papelada forjada que, na verdade, descobriram que é um conjunto de partes plagiadas de um livro intitulado Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, um livro ali de meados do século XIX. E esses protocolos tratam basicamente do quê? De que haveria
uma conspiração global de domínio judaico do mundo. Né? Então, isso fascinava demais as pessoas, e esse dado dessa fantasia de uma ordem, porque toda teoria conspiratória, ela isso é muito importante, né? A gente lembrar e marcar. Toda teoria conspiratória, ela simplifica o mundo, simplifica a realidade, porque aí tem um inimigo nomeável, identificável, e parece que o mundo tem uma certa estabilidade que ele não tem. A gente vai chegar lá. Né? Então a gente pode entender que o uso dessa ideia de conspiração global foi substituída pelos nazistas por um domínio totalitário, que os nazistas defendiam, que os nazistas buscavam. Né? Lembrando que, apesar desse nome, né, Partido Nacional Socialista, não era socialista nem nacionalista. Nacionalista de fachada. Porque ele não defendia, né? Ele não defendia o projeto totalitarismo, ele é internacional. Ele é global, ele não é nacional. Né? Então, essa conspiração e esse racismo, então, portanto, instrumentos de facilitação, digamos assim, de compreensão do mundo, essa ideia de conspiração, portanto, foi um instrumento importante aí do nazismo, né, do totalitarismo. Outro elemento constitutivo que a Arendt estuda é o imperialismo. Deixa eu só lembrei de uma coisa. Em relação ao antissemitismo, a Arendt destaca, é um subtítulo, é uma parte, um subitem, perdão, do livro, que é o caso Dreyfus. O caso Dreyfus foi tema de um filme que foi lançado este ano aqui no Brasil. Quando começou a pandemia, ele estava estreando nos cinemas. Está disponível nas plataformas, né? Não sei se quem consegue aí o acesso, mas ele é o último filme do Roman Polanski, o capitão, o oficial e o espião, desculpa, o espião enfim, é o último filme do Polanski. Recomendo muito, porque mostra de uma maneira assustadora essa perseguição, esse ódio que foi utilizado, esse ódio aos judeus, que é algo muito assustador. Né? Rapidamente, o Dreyfus, ele era um oficial do exército francês, judeu, que foi acusado foi acusado de espionagem. Na verdade, o espião real foi descoberto e, mesmo assim, o Dreyfus foi processado, foi julgado e condenado. E isso durou anos e até o fim, mesmo com a condenação, a confissão e condenação do outro oficial, que era o real espião, o caso não foi encerrado. Né? Então, é muito assustador todo o modo como o antissemitismo vai surgindo, vai crescendo na Europa. E aí não é estranho entender, e a Arendt fala disso, não é estranho entender por que a França foi tão, digamos, entreguista, certo? Que aí é uma sombra, né, na história da França até hoje. Bom, uma outra corrente constitutiva do totalitarismo foi o imperialismo. Então, o imperialismo foi a versão expansionista, mais agressiva, mais violenta do colonialismo. Né? Então, ela se deu ali no final, entre o final do século XIX e começo do XX, e se deu como em um confronto real contra os Estados-nações, em relação às regras. Então, o ideal expansionista de mercado do imperialismo batia de frente com uma ordenação e um controle, um regramento dos Estados, certo? Esse impacto, essa luta, essa briga, esse enfrentamento do imperialismo forçando as limitações dos Estados-nações, criou que a Arendt, o que a Arendt aponta como a desintegração do Estado.
Se há uma desintegração do Estado, há uma desintegração da estrutura social e política. Então, um abalo nas classes sociais e um abalo nas estruturas dos partidos. É muito importante guardar isso, porque isso vai criando um ódio, uma intolerância, né, paira uma ameaça de desintegração e de querer desintegrar as próprias instituições do Estado. O parlamento, por exemplo. Né? Isso vai criando também um ressentimento, certo? Um ressentimento, um ódio em relação a essas estruturas do Estado, e vai criando, por conta dessa dificuldade de representação das estruturas sociais, dos partidos e tal, um homem isolado, que é o homem de massa, da massa. E entender a massa é fundamental para entender o movimento totalitário, certo? Então, por um lado, a gente tem o que a Arendt chama em inglês, o mob, né? Mas a Arendt chama de ralé. A ralé é um grupo constituído por indivíduos de várias classes e que tem por característica o ressentimento e o agir em função do ódio. Um ressentimento muito grande em relação à diminuição, incapacidade de consumo, uma não identificação com essas estruturas institucionais do Estado, portanto, um ressentimento de não participação daquilo que o crescimento econômico pode proporcionar. Né? Então, ou seja, a gente tem aí um tipo de ressentimento também criado pelo poder da burguesia, que não participava da política, mas que, digamos assim, fazia pouco das pessoas, da população, do povo, e instigava uma preocupação muito mais individual com a própria, se soar muito, digamos assim, se soar muito parecido com o que a gente vive, não é estranho, né? Infelizmente, fato. Né? Então, ou seja, a burguesia ela se estabelece na onda, na força desse imperialismo, como uma influência muito grande nos indivíduos para que eles busquem a satisfação individual, a carreira, o trabalho, e não percam tempo com a política. Né? Então, busquem essa satisfação individual, só que precisa tomar cuidado com isso, porque se por um lado essa apatia em relação à vida política é um ingrediente importante a se considerar, até para a gente entender a nossa atualidade, por outro lado, esse viés liberal do investimento na individualidade é algo com que o totalitarismo não compactuava, certo? Lembrando, a gente vai ver, o totalitarismo, ele não gosta, né? Ele não tolera a individualidade, não tolera a subjetividade, a individualidade, aquilo que cada um de nós é capaz de fazer enquanto ser sensível, inteligente, certo? Com a capacidade de pensar, de agir, de escolher. Né? Então, a gente tem essa característica, aos poucos a gente vai percebendo esses dados que vão se encaixando. A ralé, portanto, essa parcela mais enraivecida e irritada, né, com o estado de coisas, ela vai contagiando a massa. A massa é um número, um conjunto de pessoas que não se preocupa com as ideias, não se preocupa com o seu lugar no mundo. Na verdade, são indivíduos, de novo. É um conjunto de indivíduos isolados e solitários.
Isso é muito perigoso. A Arendt, em vários momentos, fala desse perigo do indivíduo isolado, ou seja, que não tem... lembra que a gente falou, que eu comentei agora há pouco, do imperialismo, essa desintegração do Estado, desintegração da estrutura social e política? Então, uma das consequências dessa desintegração é um conjunto de pessoas que não se entende ligada a nada. Não compreende a si mesmo como partícipe de uma vida pública. Certo? E isso é muito perigoso. Por quê? A massa é essa grande... essa é uma característica, né, das sociedades do século XX, com a qual a massa com a qual os regimes totalitários vão contar. Por quê? Então vamos lá, quais são as características específicas do totalitarismo? Né? Primeiro, a criação de o investimento na criação de um mundo fictício. Ou seja, o entendimento de que, lembra que eu falei, a sociedade ela é plural, porque nós somos, né? Lembra da individualidade que eu falei agora? Nós somos seres únicos e a sociedade, ela mesma, é sempre plural. Ora, o totalitarismo tem o desejo do Führer, né? De homogeneizar, né? De tornar a sociedade não plural, que ela seja única e não tenha nenhum tipo de diferença, de questionamento, de qualquer possibilidade de um viés diferente, de um posicionamento diferente. Portanto, já que o totalitarismo se instaura na afirmação de um mundo fictício, é muito importante para o totalitarismo o investimento na mentira. Mas aí a Arendt faz dá vários exemplos, né, das falas, tanto de Hitler quanto de Stalin, como esses líderes eles investem em falar coisas absurdas, que não eram realidade, mas é porque é aquilo que eles pretendem fazer quando chegarem ao poder. Ou seja, eles criam uma mentira, mas eles fazem a mentira, aí a Arendt até comenta, toda propaganda é mentirosa. A mentira é uma característica da propaganda. Acontece que o líder totalitário, ao mentir, ele projeta uma realidade que ele quer realizar. Faz parte da construção desse mundo fictício um investimento, quando o movimento totalitário chega ao poder, o investimento na criação de estrutura paralela. Então, é típico do poder totalitário, do governo totalitário, dos regimes totalitários, criar estruturas paralelas. Então, e fazer do Estado uma simples fachada. Quanto mais aparente a estrutura, menos poder tem. Quanto mais secreto, mais poder tem. Primeiro, para criar uma situação dentro da própria estrutura totalitária, criar um estado de coisas, uma estrutura administrativa em camadas, para que ninguém exatamente saiba onde está o poder. E o poder, no Estado totalitário, é do serviço secreto, é da polícia secreta do partido. É de algo que permanece escondido o tempo todo, sempre envolto em segredo. Então é característico, por exemplo, não só criar, o Estado totalitário não só cria estruturas paralelas, agências paralelas, órgãos institucionais paralelos o tempo inteiro, é uma constante, e é importante que se diga, o totalitarismo ele é um regime que é um movimento constante. Diferente do fascismo, e a Arendt insiste nessa diferença, o fascismo ele chega ao poder e assume, se identifica com o Estado e com o Exército e assume a estabilidade do Estado, da estrutura. O totalitarismo não.
O totalitarismo, ele tem por objetivo, ao chegar ao poder, destruir a estrutura do Estado. Lembrando, o projeto totalitário é global, não é local, não é do Estado. Certo? Não fica nas fronteiras do Estado. Então, essa estrutura paralela, ela se dá pela duplicação e multiplicação de órgãos, né? Inclusive de organizações de classes profissionais mesmo, exatamente para criar um eco, criar exatamente esse mundo fictício, né, como se lidasse com uma realidade que é como se fosse verdadeira, mas que não é, exatamente para, primeiro, criar cargos para os membros do partido, dar emprego para os membros do partido, mas principalmente para criar mesmo a confusão e estabelecer essas camadas de poder em que o núcleo do poder totalitário não consegue enxergar ou não tem contato com a realidade. Então, é uma estrutura de mundo fictício também na estrutura, também no poder, para que não se tenha contato com a realidade. E que o mundo não totalitário também não perceba com muita clareza essa intenção secreta, destrutiva e global do poder totalitário, do governo totalitário. Certo? Então, esse mundo fictício, na mentira que vai se repetindo, né? Essa estrutura paralela, geralmente, quadros, e não há preocupação, exatamente porque são estruturas paralelas que são substituídas o tempo todo. Ela dá o exemplo da polícia secreta nazista, né? Então, existe a SS, depois cria-se uma parte e uma outra, e outra que substitui, vai criando camadas dessa estrutura exatamente para não... E não há preocupação se essas pessoas que estão nessa estrutura, esses empregos, não há nenhuma preocupação se eles são competentes ou não. Isso não interessa. Porque eles não mandam. De novo, é essa construção de fachada. Mas, aquilo que caracteriza mais propriamente o totalitarismo é o extermínio, né? Como a Arendt chama, muitos anos depois do totalitarismo, numa entrevista, inclusive, que está no YouTube, aquela entrevista com o Roger Herrera, que pode ser um pouco complicado para acompanhar, porque ela fala em inglês, aí tem alguns vídeos com legenda em francês, porque é para televisão francesa, né? Uhum. Mas eu recomendo, e há a transcrição dessa entrevista. Foi publicada recentemente no livro Thinking Without a Bannister, que saiu há 2 anos, que é uma coletânea de textos da Arendt de 50 a 70, né? Espero que seja publicado logo no Brasil, né? Vamos aguardar. E nessa entrevista, o Herrera pergunta para ela, mas qual a definição de totalitarismo? No totalitarismo, diferente das ditaduras, diferente até do fascismo, que a Arendt faz uma observação até em relação ao Mussolini, porque o Mussolini usava a expressão Estado totalitário, né? Mas ela diz, mas ele efetivamente não instaurou um poder totalitário, um regime totalitário. Por quê? Porque o totalitarismo, diferente das ditaduras, não persegue e extermina os seus inimigos diretos, os seus oponentes, os seus adversários, os seus críticos. São vítimas dos regimes totalitários qualquer pessoa que, eventualmente, calhar deles decidirem que pode atrapalhar esse projeto de domínio total. Né? Então, nessa entrevista, a Arendt diz, a característica do totalitarismo é a vítima inocente. E como é que ela... o exemplo que ela dá dessa perseguição, desse projeto... Bom, o Hitler tinha um plano, depois da vitória, né, exterminar parte da população da Polônia, isso é documentado,
e doentes na Alemanha, doentes do coração e dos pulmões. Então, e ela dá o exemplo no stalinismo de como eram forjados, né, criados as acusações sobre pessoas, sobre membros até do próprio partido, eles eram forçados a admitir uma culpa que eles não tinham. Então, era tamanha essa ideia do partido, do pertencimento ao partido, da necessidade de defender o projeto totalitário, que muitos que eram interrogados, eles eram conduzidos a admitir uma culpa que eles não tinham. Mas porque o seu sacrifício funcionava como incentivo e um fortalecimento do movimento totalitário. Então, o que é específico do totalitarismo? Esse domínio total, essa vítima inocente. Na última parte de Origens do Totalitarismo, a Arendt fala especificamente dos campos de concentração. O totalitarismo, portanto, e os campos proporcionavam, né, um estado de coisas inédito de morte da pessoa jurídica do homem, porque os campos, eles estavam fora do sistema penal normal. As pessoas estavam presas, não sabiam por quê. As pessoas eram conduzidas para os trens, elas não sabiam para onde elas iriam. Elas pensavam que era um alojamento, alguma coisa, certo? Ninguém imaginava que aquilo fosse possível. Aliás, quando surgiram as primeiras notícias sobre a solução final, a Arendt conta isso, da entrevista que eu mencionei ao Günter Gauss, ela mesma não acreditava, as pessoas não acreditavam, não é possível. Não é possível que matam as pessoas assim. E algum tempo depois é que veio a confirmação, e aí ela diz foi um choque tremendo. Né? Nos campos ocorre também a morte da pessoa moral. E aqui eu vou fazer uma referência que a Arendt, nesse momento, ao tratar nas origens do totalitarismo, ela faz menção, e é uma referência muito importante porque ela retoma em outros momentos, em outros textos, a menção a Homero, a menção ao embate dos heróis. E é um trecho, eu sempre me lembro, quando ela cita várias vezes, né, o embate da Ilíada entre Aquiles e Heitor, indicação de leitura para a quarentena, mais uma. Temos tempo. Temos tempo, é uma beleza, né? Lembrando, isso está no... tem tantos trechos, mas eu sempre me lembro desse trecho, que vocês também sabem, que é o momento em que o rei, o pai de Heitor, Aquiles mata Heitor, e o pai do Heitor vai reclamar o corpo do filho, porque o Aquiles pega o corpo, né, do Heitor. E é uma coisa, claro, ele é ajudado por um deus, mas o rei de Troia vai até a tenda dos maiores heróis e combatentes do inimigo para reclamar o corpo do filho. E o Aquiles fica tão perturbado diante da coragem e da grandeza daquele rei. É uma guerra que já tem anos, está todo mundo esgotado. Ele disse, se eu puxasse um punhal e acabasse com você, a guerra acabaria, todo mundo ficaria feliz da vida e você corre esse perigo, mas eu não posso... Veja bem, procurem lá. O Aquiles diz assim, eu não posso fazer isso porque eu preciso responder com a mesma grandeza ao seu ato de grandeza. Essa grandeza, esse respeito, né, vejam, até nesse ponto, né, quando a Arendt fala da morte da pessoa moral do homem que ocorre nos campos de concentração, essa morte da pessoa moral o fato de que os campos de concentração tornam anônima a própria morte. As pessoas não têm, vejam, até no embate, na disputa mais terrível,
da nossa tradição, né, Aquiles e Heitor, eles não são, os combatentes não são esquecidos, inclusive o inimigo não é esquecido. Então, nesse estado de coisas que se chegou, nesse fenômeno político, o ápice, a Arendt diz, né, o ápice de um colapso moral, os campos de concentração tornaram anônima a própria morte e as pessoas. Né? E também os campos de concentração destroem a identidade única dos indivíduos, portanto, né? A sua individualidade, a sua espontaneidade. E aí, lembrando da espontaneidade, da individualidade que eu comentei, né? Da qual eu falei no começo. Então, o totalitarismo, ele é um sistema em que os homens se tornam supérfluos. Isso não é estranho, infelizmente, para nós aqui no século XXI. Né? Ou seja, compreender o mundo forçando uma coerência que não existe nos assuntos humanos. Isso é muito importante, porque lá no finalzinho, aí eu estou caminhando para a conclusão aqui, no finalzinho de Origem do Totalitarismo, a Arendt diz: as soluções totalitárias são uma tentação que surge sempre que parecer impossível aliviar a miséria política, social ou econômica. Porque chega a um estado de coisas, e nós vivemos em sociedades muito complexas, em que o apelo à redução da complexidade da realidade a algo coerente, esse apelo é muito grande. Né? E isso é um perigo. É um perigo porque a gente tem um estado de coisas em que, exatamente pela complexidade, pela necessidade de paciência, pela necessidade de entendimento desses fatores, dessas muitas variáveis, né? Hoje, quando a gente fala de pandemia, a estrutura econômica, tudo é muito complicado. Entender que a instituição deve ser defendida, mesmo que ela cometa erros e erros graves, mas ela é uma instituição que precisa ser mantida, entendida, corrigida, como a Constituição, como a Suprema Corte, é algo difícil de fazer com que se compreenda, né? Então, a gente tem, primeiro, vou destacar o que eu acho aqui. Posso fazer isso agora? Rapidamente, a Arendt trata também ali da questão dos transes. Ela diz o seguinte: a história ela não se repete, tá? É muito fácil. A história não se repete. A história não se repete, mas o passado é vivo. Nós temos as nossas heranças e nós somos instados a lidar com essas heranças, por mais heranças mais pesadas que sejam. Né? Então, nesse estado de coisas, ainda são identificáveis tendências totalitárias, né? Ou essas, como ela fala, essas soluções totalitárias, e há tendências totalitárias, o que a Arendt chama de transes. Então ela diz, talvez o totalitarismo, a ameaça totalitária não permaneça como já aconteceu na história, campos de concentração, esse tipo de coisa, mas como transes. O que é o transe? Transe é um estado de consciência em que nós desligamos da realidade. E há um apelo atual muito grande para que a gente desligue da realidade. Para que a gente não encare a responsabilidade que cada um de nós tem com a realidade, com o mundo tal qual é, com todos os seus problemas, toda a palavra que vem, que eu sempre repito e uso, é complexidade. Não adianta querer simplificar demais, porque a gente vai cair num poço perigoso. Né? Então,
essas tendências totalitárias, esses transes, se mostram, acho que atualmente, nessa ideia muito perigosa, que a gente infelizmente identifica, de tratar as pessoas como se elas fossem descartáveis. Isso não é estranho para nós. Né? Ainda mais agora, quando se nega auxílio a pessoas que precisam, quando se nega... há uma brincadeira, parece, com a necessidade, né, de saúde, de cuidado, de atenção, de preservação, como está acontecendo com os indígenas, por exemplo, no nosso país, já há tanto tempo, infelizmente, há todo o histórico, né, de enfrentamento e de tentativa mesmo de destruição dos povos indígenas do Brasil, né? Essa ideia de que nós não somos formados por povos, mas um povo, isso não existe, nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Nós somos plurais, ponto, certo? Mas, infelizmente, as nossas desigualdades também foram empurradas para baixo do tapete durante muito tempo. A gente sabe disso também. Então, o que dificulta e torna especialmente grave, que exige a nossa atenção, é essa desigualdade repetida, empurrada, né, que, digamos, foi escancarada nesse nosso estado de coisas aqui. Uma outra característica, outra tendência totalitária, um transe, é essa tentativa de destruição das instituições. As instituições, elas também são plurais. Então, não adianta imaginar que as instituições também sejam homogêneas, porque elas não são, certo? Então, e também a Constituição é uma instituição. Tá? A Constituição não é de ninguém, no sentido de uma pessoa só. A Constituição, ela é produto e responsabilidade de todos nós, certo? Então, não adianta vir certo? Um líder querendo dizer que ele é a Constituição, né? Que a gente também já viu essa coisa estranha por aí, certo? Falo estranho, às vezes eu uso uma brincadeira assim para desanuviar um pouco a gravidade da coisa. E um terceiro ponto, ou terceira tendência totalitária, é a mentira. Quando nós temos um estado de coisas em que nós sabemos que há uma estrutura montada para produzir mentiras, eu acho que fica bem claro, né? Não só na estrutura, a gente tem aí ministérios que não tem, a gente não sabe quem é o líder, quem é a pessoa responsável por aquele ministério. Isso é muito estranho, né? Porque tem que ter um responsável, não tem um responsável, e essa confusão interessa, é uma perversidade que interessa. E a insistência, claro, infelizmente, pelo uso largo de tecnologias que contribuem para essa confusão. Então, a criação de fake news, as imagens e as frases de efeito que acabam tendo um impacto muito grande. Claro que a tecnologia também tem a sua contrapartida, né? Chama atenção aqui para a atual perseguição de uma das maiores contrapartidas que a gente tem a esse perigo, do lado perigoso, né, da tecnologia das fake news, que é o Sleeping Giants. Hoje foi o top, como é que é isso? Top trending, né, aí nas redes sociais, porque o Sleeping Giants está fazendo né, tem uma atuação importante contra as fake news e está começando a ser perseguida, lógico. Né? Porque ela incomoda, ótimo, ó, tá vendo? Ela está sendo perseguida porque ela incomoda. Então tem as contrapartidas também, né? Então, para concluir, eu queria só queria ler um trechinho em função desse perigo, né? Você me permite, Hugo, rapidinho? Claro. É um comentário aqui da Arendt, eu estou citando este texto, ó, este livro aqui, Responsabilidade e Julgamento. Tá? Vocês encontram em PDF aí por aí que eu sei, esse livro está esgotado.
Mas a gente, fazer o quê? Tá esgotado e ele é caríssimo aí, não. Tá à venda aí nos lugares, caríssimo. Não, mas tem PDF, procura que tem. Vou fazer uma menção. Karen diz o seguinte. Peraí, deixa eu achar aqui onde eu anotei. Peraí que eu vou achar. Nesse texto, que eu faço menção agora, que é o Tiro pela Culatra, um dos últimos textos que a Arendt escreveu. Na verdade, foi uma palestra que ela ministrou em abril de 1975. Um mês depois saiu nos jornais dos Estados Unidos e foi uma palestra em comemoração aos 200 anos da República Norte-Americana. E ela é duríssima, faz uma crítica duríssima da política americana, e ela chama atenção para dois problemas muito sérios, que são a imagem, o culto à imagem, como um problema que ameaça, né, se infiltra na vida política e ameaça que se tenha acesso à verdade das coisas, certo? Essa questão da imagem, a importância da imagem. Ups, desculpa. Esse culto às imagens. Peraí um pouquinho. Essa apatia que se tem em relação à vida política. Então, o perigo, né, das pessoas fugirem à sua responsabilidade política. Certo? Então é isso. Então, terminando, deixa eu citar aqui, que eu falei que eu ia citar, não citei ainda, peraí. Aqui, né, ela diz o seguinte, então, o problema é a imagem, o culto à imagem, e nós estamos nessa toada ainda, a importância demasiada que se dá ao progresso. Ainda se acredita muito no progresso, e no caso, o progresso econômico, e a sociedade de consumo. Então, lá pela Sandra diz o seguinte: esse progresso, acompanhado pelo barulho incessante das agências de propaganda, mantém-se às custas do mundo em que vivemos e dos objetos com sua obsolescência embutida, que já não usamos mais do que abusamos, que empregamos mal e jogamos fora. O recente despertar para as ameaças ao nosso meio ambiente é o primeiro raio de esperança nesse processo, embora ninguém, que eu saiba, tenha encontrado ainda um meio de parar essa economia desenfreada sem causar, de fato, um colapso de grande proporção. Eu acho que nem uma pandemia vai conseguir. Não é? Porque a gente tem porque é um problema que abala, mas não é uma alternativa. Né? Não é uma alternativa. Então a gente está um tanto quanto encalacrado num estado de coisas em que é difícil, o estado de coisas em que nós somos muito suscetíveis a essas tendências totalitárias. E é para isso que a gente precisa prestar muita atenção. Professora, queria agradecer imensamente. Nos resta pouco tempo. Eu tinha separado algumas perguntas. Não, mas ótimo. Vai dar tempo. Eu disse aqui, eu gosto quando o professor fala. Às vezes, tem vezes que o professor fala 20, 30. Você falou 53 minutos, não tem problema. Desculpa, eu falei demais. Não, ótimo. Tanto é que as pessoas se mantiveram assistindo a live. Tem muita gente entre elas se mantiveram. Então elas gostaram. Que bom. E para lembrar o pessoal que a live vai ficar salva no Instagram e também no meu canal do YouTube. Vai ficar salva para depois quem quiser acessar. Eu, inclusive, claro, que eu vou passar para os meus alunos essa aula sobre Hannah Arendt, né? Também vou fazer isso. E aí, tem várias perguntas aqui que eu separei, mas tem uma pergunta que o Will, não sei se ele está aí ainda, ele colocou. Tem muito a ver com esse seu discurso final. Que ele falou assim: eu percebo traços de totalitarismo e fascismo no Brasil. O regime no Brasil, ele é bem definido ou está em transição? Que aí você fala no final sobre o que é o transe, né?
essa tendência, não que seja um totalitarismo, mas que há tendência. É um trânsito ou está definido? É isso que o Brasil está vivendo? É a pergunta do Will. Então, você sabe que antes até dessa pandemia, às vezes quando eu falava da área, principalmente os mais jovens, falavam, então a gente vive um totalitarismo, estamos num totalitarismo antes da pandemia. Uhum. Então, vamos lá. Não, a gente não vive um totalitarismo, ainda bem, né? Porque senão a gente não estaria nem aqui fazendo essa live. Com certeza não. Né? Lembrando, quer dizer, o regime totalitário, ele efetivamente destrói qualquer possibilidade de questionamento, de reunião, de discussão, de dissensão, certo? Então, nós ainda, claro, há uma ameaça, lembrando que há poucas semanas tem um texto, procurem na imprensa, para quem não viu, não acompanhou, sabem que foi produzido há pouco tempo um dossiê com nomes de mais de 500 personalidades, né, intelectuais, professores, com dados sobre a sua vida, quer dizer, intimidação há, certo? Então, mas a gente ainda está resistindo, temos aí, é uma luta, muitas entidades, muitas associações, lutando contra esse tipo de iniciativa de opressão, porque são iniciativas de opressão, mas a gente não vive esse estado de coisas. Agora, há uma bibliografia considerável, e a gente consegue também encaixar essa nossa realidade nas características do fascismo. Uhum. Então, eu recomendo aqui, se me permite, recomendo no livros, se me permite, né, tem vários livros, né, do Jason Stanley, do Robert Paxton, mas tem um livrinho, que é esse aqui, ó, que é do Humberto Eco, Fascismo Eterno. E ele dá ali, dá exemplos, né, de 14 características de um regime fascista. Então, se nós não chegamos, ainda bem, espero que não, como eu falei, há muita resistência a manifestações contrárias a essas iniciativas, esses movimentos do governo, né, de incitação à mentira, à violência, a uma certa perseguição. Então, vamos acompanhando com atenção e muita cautela, né? O importante, eu acho, é o seguinte: nós que trabalhamos com conceitos, com autores, com textos, é importante que a gente insista no seguinte: a gente identifica tendências, examina o passado está vivo, né? Você que é historiador, né, Hugo? Vivos os historiadores. O passado é vivo e a gente precisa atentar para esses elementos que aparecem e nos ameaçam, né? Mas a realidade, ela é um fluxo, a política é um fluxo. Daí também a dificuldade que a gente tem de perceber, de lidar devidamente. Então é preciso ter cautela, cuidado e atenção. E precisamos buscar sempre informações, autores, manter atenção no noticiário, informações diferentes, investigar, ter cautela e atenção sempre. Prestar atenção, como dizia a Susan Sontag, prestar atenção. Professora, nosso tempo está acabando, falta só um minuto, queria agradecer imensamente. Obrigadíssimo. Ainda bem que a internet voltou, ainda bem que essa internet voltou, foi maravilhoso. Queria agradecer imensamente a participação. E aí, vou continuar acompanhando seu trabalho e sempre que der eu divulgo também nas minhas redes sociais, quando você for dar uma palestra, uma aula, que é para esse conhecimento. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito a você, parabenizo pelo seu trabalho e agradeço a todos que acompanharam. Isso, é preciso estar atento e forte. Olha lá, escreveram. Que permaneçamos atentos e fortes. Certo? Um abraço para todos.
Abraço, professora. Lembrar todo mundo que amanhã às 7 horas teremos outra live e essa live aqui vai ficar disponível para todo mundo. Vou colocar agora no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Boa noite a todos, boa noite, professora. Até mais.